Aceite a Jesus agora mesmo, se você crê que Jesus é o nosso Salvador. Arrependa-se dos seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz para nos dar o seu perdão. Jesus nos prometeu que um dia irá voltar. Se acontecer hoje, você está preparado? Prepare-se para encontrar com o Senhor em breve. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Dentre tantas promessas que o Senhor Jesus nos fez, Ele também nos prometeu que um dia irá voltar. Para falarmos sobre a volta do Senhor Jesus, nós precisamos lembrar que Deus é eterno. Eu digo isso porque, ao falar sobre a volta do Senhor Jesus, algumas pessoas zombam, dizendo assim: meus avós diziam isso, meus pais diziam isso, todo mundo sempre falou isso, nunca aconteceu. Isso não vai acontecer. A gente precisa compreender que Deus é eterno e que Ele não está preso à nossa contagem de tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho hoje 51 anos de idade. Eu tenho 2 filhos jovens com mais de 20 anos e eu tenho uma neta com 1 ano e 7 meses. Comparado aos meus filhos, a minha neta, e comparado até ao Rodrigo, o saxofonista, meu companheiro de evangelismo, eu sou considerado velho. Eles são todos jovens, eu já sou avô. Então eu sou comparado a eles, eu sou considerado velho. Mas se acontecesse uma fatalidade, eu viesse a dar um ataque aqui, de repente eu caísse no chão e, passando mal, eu viesse a morrer, as pessoas iriam me rodear, vocês viriam me olhando e falariam assim: mas ele é tão novo, morreu assim de repente. Olha só como a nossa contagem de tempo é relativa. Comparado ao Rodrigo, eu sou velho, mas se eu der um ataque e morrer, eu sou novo. Deus não está preso a isso. Por isso a gente às vezes confunde as coisas e acha que Jesus está demorando. Inclusive a Bíblia vai nos ensinar que para Deus 1000 anos é como o dia de ontem. Deus é eterno, compreende isso? Ele não está preso à minha e nem à sua contagem de tempo. Então Jesus não está atrasado na sua promessa. Ele prometeu que vai voltar e a promessa é firme, está de pé, a promessa é fiel. Mas pode acontecer então, se Ele é eterno, dele não voltar na nossa geração, como aconteceu nas gerações anteriores à nossa. Se isso acontecer, não tem problema nenhum, porque se Jesus não voltar na nossa geração, de qualquer maneira nós iremos para a eternidade por meio da morte. Mas seja pela nossa morte, seja pela volta de Jesus, a Bíblia nos ensina que todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que possamos prestar contas de tudo o que praticamos por meio do nosso corpo, quer seja bom, quer seja mal. A maioria de nós nem sabe que está caminhando para o julgamento de Deus, mas estamos.
Se lermos a palavra de Deus, se ouvirmos a voz do Senhor, a palavra de Deus vai nos revelar isso. Por isso a importância da leitura da Bíblia, por isso a importância de ir ao culto no domingo pela manhã e no domingo à noite frequentar uma igreja, porque você vai aprender a voz do Senhor, vai aprender o que diz a palavra do Senhor, e ler a Bíblia em casa vai complementar esse ensino que é feito nos cultos das igrejas. Agora, voltando à questão do juízo, nós todos estaremos lá. Você sabe que em um julgamento não existe a sentença empate. Sempre, seja no filme, na vida real, na novela, no seriado, que a gente vê um julgamento, o juiz, quando termina, vai dizer culpado ou inocente. Não existe a sentença empate, não existe a sentença mais ou menos. Eu digo isso porque quando a gente conversa com pessoas no dia a dia, quando a gente evangeliza e quando a gente pergunta como está a tua vida com Jesus, muita gente responde, está mais ou menos. A sua vida com Jesus aí está mais ou menos? Eu vou dizer para você, isso não é bom. Lá no Apocalipse tem uma palavra do Senhor Jesus repreendendo cristãos, dizendo assim: eu tenho contra você que você não é quente e nem frio. Eu queria que você fosse quente ou frio, mas porque você é morno, porque você é mais ou menos, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. O Senhor Jesus não tolera cristão mais ou menos. O Senhor não tolera ninguém que se relacione com Ele mais ou menos. Ele prefere que você seja frio. Olha, eu não quero nada com Cristo, eu não quero salvação, não quero perdão de pecados, ou que você assuma, eu quero Jesus, custe o que custar, eu vou assumir Jesus na minha vida. É isso que Ele espera da gente. E no juízo final, vai ser assim. Não existe a questão mais ou menos, não existe empate, só terão salvos e condenados. Em uma das vezes que o Senhor Jesus falou sobre julgamento, Ele disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e tomar atitude, quem crer e assumir compromisso. Batismo é compromisso, é atitude. E quem não fizer isso? Quem não fizer isso será condenado. É condicionada a nossa salvação. Além de crermos, precisamos tomar atitude. A Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos com esses discursos falsos. Qualquer discurso diferente desse, que é baseado na Bíblia, é considerado um falso discurso, um discurso de engano. Não existe outra chance. Quando for decretada a sentença no juízo de Deus, a sentença será eterna. Eternamente salvos ou eternamente condenados. Eu sei que você já ouviu dizer que haverão outras oportunidades. Eu não quero entrar nessas questões. Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. Qualquer outra coisa diferente da Bíblia que você tenha ouvido, olha, é uma pena se você estiver dando crédito a isso. Eu só lamento e lamento mesmo, porque não vai te salvar, porque o parâmetro do julgamento de Deus é a Bíblia, é a palavra de Deus, não os livros de autoajuda, não os livros religiosos que muitos autores pelo mundo afora têm escrito durante os séculos. Então, prepare-se para o julgamento de Deus. Prepare-se para ser considerado inocente, justificado e salvo. Aí você me pergunta: como é que eu faço isso, Moisés? Como é que eu faço isso, Rodrigo? A gente responde para você. Você já viu aqui o nosso banner que está escrito assim: no seu coração existe um vazio do tamanho do meu Senhor Jesus. Convide-o para entrar. Muitos de nós estão tentando preencher esse vazio do nosso coração, que é causado pela nossa natureza carnal e pecaminosa, que nos afasta de Deus. Estamos tentando preencher com a realização dos nossos sonhos, com a realização de desejos matrimoniais, sentimentais, financeiros. A gente tem buscado, outras pessoas buscado no próprio pecado, nos prazeres da carne.
a gente tem tentado preencher com trabalho, com estudo, com comida, bebida, quando a gente devia estar preenchendo esse vazio causado pela nossa natureza carnal e pecaminosa com arrependimento e com a presença do Senhor Jesus. Existe esse vazio em cada um de nós. A Bíblia fala que lá no Gênesis, que quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados sob medida para viver na presença de Deus. Mas o nosso pecado nos afastou da presença e o Senhor foi colocado longe de nós, do lado de fora da nossa vida. Mas nem tudo está perdido. Lá no Apocalipse, o Senhor Jesus vai dizer assim: eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz, a minha palavra, ao meu chamado e abrir a porta, eu entrarei, terei comunhão com ele e ele comigo. Você quer ser considerado inocente, justificado e salvo no dia do juízo de Deus, no dia do juízo final? Jesus está à porta batendo. Ouça a palavra de Deus, ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo e abra o seu coração para receber a Jesus agora mesmo. Porque quando a gente recebe a Jesus, nos tornamos o templo do Espírito Santo. Nós passamos a ser o local de adoração, o local de culto. Por isso que a gente cultua no meio da rua. Por isso que a gente cultua quando está dirigindo, quando a gente está caminhando na calçada, quando a gente está em qualquer lugar. Por isso a gente pode adorar a Deus com todo o nosso coração em qualquer ambiente que a gente esteja, porque nós nos tornamos um local de culto, a habitação do Espírito Santo, quando recebemos a Jesus, que está à porta e bate, querendo entrar. Mas ele só vai entrar se a gente der ouvidos ao seu chamado, à sua palavra, à sua voz, e abrir a porta e convidá-lo para entrar. Se a gente não fizer isso, Jesus permanecerá do lado de fora. E se a gente deixar o Senhor de fora agora, pela fé, Ele também nos deixará de fora do reino eterno, lá no céu, na sua glória, quando chegar o dia dos salvos serem reunidos. E se alguém ficar de fora, irá para um lugar de condenação. E quando Jesus fala do lugar de condenação, ele fala de um lugar terrível. Ele fala, por exemplo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você já sentiu dor de dente, daquela tão pesada que chega a doer a cabeça? Jesus fala assim: pranto e ranger de dente. Você vai chorar e vai trincar os dentes de tanta dor, de tanto sofrimento. Por que tanta dor e tanto sofrimento? Porque Jesus disse que nesse lugar onde os condenados no dia do juízo estarão, ali nesse lugar o bicho não morre e o fogo não apaga. O bicho não morre e o fogo não apaga. Olha só que coisa terrível. Você quer enfrentar isso? Eu não quero. Por isso eu vou procurar ser justificado, perdoado e salvo por Cristo Jesus, para ser considerado inocente no dia do julgamento. O livro do Apocalipse ainda vai dizer que existe um lugar chamado Lago de Fogo, onde ali estarão a besta, o falso profeta, esses personagens que as pessoas costumam ouvir, mas não conhecem muito bem. A Bíblia realmente relata. E todos aqueles que rejeitaram a grande salvação de Deus enviada por intermédio de Jesus estarão ali. E a Bíblia vai dizer no Apocalipse: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não há descanso nem de dia e nem de noite. Existe um livro citado também no Apocalipse, chamado o Livro da Vida. E os nossos nomes precisam estar escritos ali, se quisermos herdar a vida eterna, a salvação de Deus. Por isso precisamos de Jesus em nossas vidas, em nossos corações. Porque a Bíblia diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
a tal pessoa foi lançada no lago que arde com fogo e enxofre, o que a Bíblia chama de segunda morte. Segunda morte porque o autor da vida não estará junto com essas pessoas no sofrimento. Elas estarão longe, afastadas, largadas, lançadas em trevas exteriores. Foi por isso que Jesus deu a vida por nós, porque é um preço altíssimo a redenção das nossas almas, e somente Jesus tem poder suficiente para pagar esse preço. Mas Ele não vai salvar nenhum de nós, nem pela força e nem pela violência. Não por uma questão cultural. Muita gente acha, eu nasci no Brasil, um país de maioria cristã, eu não faço mal para ninguém, eu vou ser salvo. Não, não. Não pelas obras, diz a Bíblia, para que ninguém se glorie. É pela graça, e a graça é oferecida por intermédio de um compromisso com Jesus. Aceite a Jesus agora mesmo, receba Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha palavra, a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei. Abra e convide Jesus para entrar na sua vida. Receba Jesus agora e seja salvo por Ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor essa população do bairro Parada Modelo, no município de Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. Eles ouvem a Tua palavra, a Tua voz, o Teu chamado, e que os corações, Senhor, sejam abertos para que o Senhor entre e faça morada. Deus, restaura, Senhor, os que estão abatidos, prostrados, caídos, desanimados. Cura as feridas da alma, do coração. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Traga de volta para a Tua presença aquela ovelha que se desgarrou e o filho pródigo, Pai, que ficou longe da presença do Pai. Faz a Tua obra nesse lugar, Pai. Traga-nos para a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom.